Bom, gente, já está aqui conosco o nosso primeiro comentarista. Eu vou trazê-lo para conversar com a gente depois de um bom tempo. Cumprimento o professor, geólogo e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Caio Andrade. Caio Andrade, bom dia. Bom dia, Anderson, e toda a audiência do Faixa Livre. É bom estar de volta aqui. Sempre bom contar com a tua presença aqui, viu, Caio? Quero agradecer muito você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente. Agora você não está mais no Rio, você está em Brasília, não é isso, Caio? Isso, esse foi um período aí de mudança, né? E agora aqui restabelecido numa nova cidade, em condições de acompanhar a conjuntura e debater com vocês novamente. É isso, é isso. Agradeço muito a tua disponibilidade para a gente fazer esse papo aqui, ô Caio. Falar sobre os temas relevantes da política nacional, muita coisa para a gente conversar, viu, Caio, diante dessa situação envolvendo o Brasil, especialmente depois desses ataques que a gente viu do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ao nosso país e que o governo Lula tem tentado, de alguma forma, aproveitar para elevar o seu capital político, para retomar, acima de tudo, o capital político junto à classe trabalhadora. A gente percebe aí uma melhoria na percepção dos brasileiros em relação ao governo, a popularidade do Lula cresce, e, no entanto, face ali uma defesa da soberania nacional com um limite muito bem definido. E a gente quer muito conversar contigo a respeito disso ao longo dos próximos minutos, especialmente, ô Caio, analisando também como é que essa situação toda envolvendo o tarifaço, envolvendo o bolsonarismo, afeta a possibilidade, inclusive, de reeleição do Lula no ano que vem, enfim, o quadro político eleitoral aqui no nosso país. Mas eu queria começar, ô Caio, pedindo uma análise tua mais ampla a respeito desse. Completamos ontem aí 2 anos e 8 meses desse terceiro mandato do presidente Lula. Qual é a percepção que você tem a respeito desse governo de amplíssima aliança que tenta se manter liderado ali na área econômica pelo Fernando Haddad e adotando uma lógica absolutamente neoliberal de defesa dos interesses do andar de cima, lamentavelmente, em meio a toda essa situação envolvendo o país? Como é que você vê essa gestão do presidente Lula até aqui, Caio? Bom, Anderson, eu estava lembrando esses dias que a última vez que eu participei aqui do programa, o governo vivia o fundo do poço, né, na sua popularidade. Não sei se você vai se recordar, mas havia uma queda acentuada nas pesquisas de opinião pública, e você me perguntou justamente se eu achava que o Lula poderia recuperar isso, tendo em vista aí chegar com condições de se reeleger em 2026. E naquele momento, eu apostei que sim, que poderia haver uma recuperação dessa popularidade, mas só que isso demorou muito a acontecer, então eu comecei a ficar preocupado, né, se eu tinha errado na previsão. No entanto, alguns fatores, alguns fatos novos aí na conjuntura acabaram levantando a bola para o governo promover esse processo de recuperação da popularidade junto ao eleitorado, junto à chamada opinião pública. E esses fatos foram, né, justamente o tarifaço do Donald Trump, um cerco, né, imperialista no aspecto comercial contra o Brasil, buscando interferir na forma como a justiça tem lidado com a tentativa de golpe, né, liderada por Bolsonaro, mas também a atuação um tanto quanto atrapalhada de um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, conspirando contra o país. As pesquisas que foram reveladas aí, que foram publicadas muito recentemente, na semana passada, as pesquisas de opinião, mostram o núcleo de bom senso, né? Eu chamo de núcleo de bom senso que existe na massa, né? No senso comum. Por quê? Porque a ampla maioria da população ela é absolutamente contrária a essa trama que Eduardo Bolsonaro busca costurar nos Estados Unidos e, via de consequência, a população também tem uma visão negativa sobre a forma como Donald Trump vem
lidando com o Brasil e buscando interferir na justiça. Do ponto de vista do Bolsonaro, né, essas pesquisas também mostram que a maioria da população não concorda com a tentativa de golpe, não concordou com os atos de 8 de janeiro e entende que é necessário haver punição para os golpistas, né? Sejam eles civis ou militares. Então, esse quadro ele gera para o governo uma oportunidade ímpar, não só de recuperar a sua popularidade e recuperar a sua competitividade eleitoral, mas abre, do ponto de vista da disputa política no sentido mais amplo no país, para além do aspecto eleitoral, abre a possibilidade até de uma mudança na correlação de forças, um isolamento da extrema-direita. No entanto, tem dois elementos aí que certamente vão impedir que o governo aproveite essa oportunidade na perspectiva dos interesses dos trabalhadores. E esses dois elementos são, primeiro, o fato de que a visão política, né, do Partido dos Trabalhadores, ela se restringe ao calendário eleitoral. Uhum. Então, o que vai se buscar é antecipar a campanha para 2026 muito mais do que envolver de fato as massas da população, a classe trabalhadora, para que ela participe desse processo de resistência ao imperialismo e de pressão contra a extrema-direita. A gente sabe que nessa tradição política que vem predominando no Brasil nos últimos anos, os trabalhadores são chamados a ser espectadores. E agora, dessa vez, infelizmente, não vai ser diferente, né? Pelo menos do ponto de vista da iniciativa do Palácio do Planalto. E, em segundo lugar, porque isso é muito grave, né? Porque a política econômica do bolsonarismo, na sua essência, segue intacta. Aí, depois a gente pode aprofundar isso num outro bloco, mas inicialmente era essa avaliação que eu queria trazer aqui para a gente pensar. Vamos sim, vamos trazer essa repercussão, vamos falar muito sobre esse governo, também sobre, obviamente, esse escândalo que a gente viu na última semana sendo desbaratado pela Polícia Federal, enfim, vamos tratar aqui. Agora, falando especialmente sobre o tarifaço, o Caio, você acha que o governo ele tem, já de alguma forma deu aqui pistas para a gente a respeito disso, como é que você vê o governo se aproveitando dessa medida tomada pelo Donald Trump, dessas medidas, né, acima de tudo, tomadas pelo governo do Donald Trump, na verdade, numa tentativa ali de proteger, entre aspas, o bolsonarismo, porque por mais que os números mostrem uma certa recuperação na confiança dos brasileiros na gestão do presidente Lula, a gente tem visto isso por conta dessas pesquisas que foram divulgadas, que você citou, há de fato um compromisso com mudanças estruturais. Como é que se fala, Caio? Eu acho que isso precisa ser registrado. Como é que se fala em defesa da soberania no nosso país, ao mesmo tempo em que se privatiza ou se entrega o metrô do Recife, por exemplo? Claro, isso é muito grave, né? Isso tem a ver justamente com o ponto onde eu parei, né, nessa primeira intervenção, que é o fato de que nós vivemos um momento em que a extrema-direita vem se isolando na sociedade, no debate político, e o julgamento que vai ser iniciado amanhã faz parte também desse processo, mas a política econômica pensada pelo Paulo Guedes, ela mantém os seus principais pressupostos muito ativos, né? E esse é o elemento perigoso que, inclusive, mantém acesa a esperança dessa mesma extrema-direita se recuperar no curto, no médio ou até no longo prazo, não sabemos. Mas é claro que manter esses pressupostos neoliberais
como base do governo, a exemplo, né, desse processo de privatização, não só do metrô de Recife, mas também da Compesa, né, que é a Companhia de Água e Saneamento, lá de Pernambuco. Esses aspectos, eles revelam como esse legado neoliberal de Paulo Guedes se mantém e ameaçam e, na verdade, condenam, na minha avaliação, mais uma vez a classe trabalhadora a perder uma oportunidade de dar uma virada de jogo na política nacional, na luta de classe. O BNDES, né, o BNDES se transformou num verdadeiro pivô das privatizações no Brasil, uma política que preconiza a privatização não só dos transportes, mas de diversos outros serviços, inclusive de escolas, né, de unidades de saúde e até de presídios, como a gente já viu anteriormente. Tudo isso com dinheiro público. Esse caso do metrô de Recife é particularmente escandaloso. Por quê? Porque os grupos privados que se apresentam interessados em adquirir a concessão, a administração do serviço de transporte metropolitano, eles vão contar com um aporte bilionário, se não me engano, são quase 3 bilhões de reais que o BNDES vai conceder a título de fomento para que esses grupos adquiram a administração do metrô. Veja, que contradição. O Tesouro Nacional, né, e os cofres do BNDES dispõem de bilhões para que esses grupos privados adquiram o serviço. Mas por que não utilizar esses mesmos bilhões para realizar a melhoria necessária nesses serviços, inclusive, né, o que diminuiria a sensação numa parte da população que acha que a privatização pode representar alguma melhora, né? A mesma coisa em relação à Compesa. Temos o exemplo da SEDAI lá no Rio de Janeiro, né, que mostra, em pouquíssimo tempo, não demorou muito para que a privatização da SEDAI revelasse o seu verdadeiro caráter. Ou seja, um serviço que ficou mais caro e pior. Você vê, é muito comum agora, os cariocas, os fluminenses como um todo, semanalmente com queixas de que está faltando água em algum ponto do estado, né? E isso depois da privatização da SEDAI. Então, isso é um modelo que é totalmente contrário aos interesses da maioria da população. Ele vai, na verdade, servir como uma oportunidade de lucro para grupos empresariais e, o pior, com apoio do BNDES, né? Isso que eu acho que é o requinte de perversidade desse processo. BNDES do mercadante, né? Que não é alguém do centrão. Isso que é interessante, Anderson, porque os governistas, eles costumam atribuir todos os recuos do governo ao Congresso. O Congresso é conservador, a maioria do Congresso impede que o governo dê um giro à esquerda, mas quem está comandando o BNDES não é o centrão, é o mercadante, um quadro histórico, fundador do PT, né? Diria que um quadro ideológico do próprio PT, assim como o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, são ministérios que são dirigidos por quadros petistas. Então, muitas vezes as políticas mais recuadas do governo não são conduzidas pelo centrão, são os próprios quadros do PT que estão tomando medidas que são prerrogativas do executivo, né, e que não dependem do Congresso para acontecer. É isso, são quadros do Partido dos Trabalhadores, como você muito bem registra. Aliás, eu assisti ontem uma entrevista do Fernando Haddad no programa Canal Livre da Band, onde ele falava a respeito dos rumos da política econômica e citava ali essa correlação de forças para argumentar que não é possível avançar mais, enfim, especialmente quando ele falava sobre essa situação envolvendo a taxação dos super ricos, enfim, o imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem recebe
até 5 mil reais. Ele falou que é um avanço e é um avanço que está dentro dos limites que estão colocados. Enfim, a gente tem um Congresso que é liderado por forças da direita, por forças neoliberais, enfim, tentou usar esse argumento. Mas, Caio, eu percebo que, acima de tudo, isso se dá por convicção, não? Assistindo anteontem uma entrevista do Jones Manuel no Flow News. Uhum. Aí o apresentador do programa perguntou para ele qual ele achava que era o quadro da direita mais bem preparado, né? Mais, inclusive, honesto nas suas ideias, né? Que acredita nas suas convicções, mesmo sendo um quadro da direita. E aí o Jones respondeu que era o Fernando Haddad, né? Arrancando risos ali da bancada, né? Dos entrevistadores. Mas acho que é por aí mesmo, porque, vejam, existe uma convicção inabalável no Ministério da Economia de que o ajuste fiscal, atenção, o ajuste fiscal, a política neoliberal, né, o respeito às regras de superávit primário, metas de inflação, etc., etc., tudo isso vai criar um ambiente favorável para atrair investimentos privados, e esses investimentos privados é que vão alavancar o crescimento, a distribuição de renda. Em síntese, esse é o pensamento tecnocrático e neoliberal que orienta, né, que conduz a política econômica do governo. Esse é um pensamento absolutamente falso, equivocado. Por quê? Porque, de fato, você tem um conjunto de capitalistas observando essas ações do Ministério da Fazenda e buscando pura e simplesmente especular. Investimentos de curto prazo, investimentos em papéis, em títulos, né? Se aproveitando da alta da taxa de juros, por exemplo, que não tem nada a ver com industrialização, que não tem nada a ver com geração de emprego, é apenas multiplicação, o milagre da multiplicação do capital, da acumulação, né, da geração de dinheiro fácil. E, na verdade, historicamente, isso não é agora, de 2025, historicamente, o Brasil, como uma forma dependente de capitalismo, sempre dependeu, nos processos de crescimento, dos investimentos mais amplos em infraestrutura, na indústria, na tecnologia, etc., sempre dependeu da participação, do protagonismo do Estado, dos investimentos públicos, né? Isso aí é uma marca da nossa trajetória enquanto economia periférica. E, no entanto, quadros como Fernando Haddad acham que vão alterar o rumo dessa tendência aí, já que está se reproduzindo há séculos, com o seu brilhante, entre muitas aspas, né, seu brilhante arcabouço fiscal, que não passa de um novo teto de gastos, né, e que mantém as mesmas premissas do governo Temer, né, e que se aprofundaram, se radicalizaram com Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. Veja, qual é o nosso dilema? Isso, por si só, impede, por exemplo, uma possível reeleição de Lula em 2026? Talvez não, né? Atrapalha muito, torna muito mais difícil, mas não necessariamente impede, né? Porque o governo tem outros mecanismos para driblar isso no nível do discurso, de políticas sociais, né? E até nesse enfrentamento agora, nessa contraposição com Trump, com Bolsonaro, que acabam favorecendo aí na disputa da imagem, etc., das ditas narrativas. No entanto, do ponto de vista
né, de uma virada mais profunda na situação política do país, isso joga fora qualquer oportunidade de mudanças, né, mudanças mais substantivas. Eu penso até reivindicações até simples, como o fim da escala 6x1, por exemplo, né, que, pelo que eu estou avaliando, Anderson, tende muito mais a se transformar em promessa de campanha para 2026 do que em realização concreta, né? Para responder uma reivindicação legítima que, né, tomou as ruas e as redes sociais nesse ano e no ano passado, né? Uhum. Então, esse é o quadro que a gente está vivenciando. É isso. Eu queria aproveitar que você citou o tema reeleição, o Caio, porque por mais que a gente saiba que as eleições não são uma ferramenta de mudança efetiva da realidade das pessoas, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Lula se reeleger diante das alternativas que surgem à direita e outra. Você acredita que o petista consegue ganhar as eleições sem reeditar a aliança amplíssima o que atualmente governa o país? Você acha que para evitar um Tarcísio de Freitas, ou seja lá quem vier representando a extrema-direita, o Lula deve ampliar as concessões para segurar partidos como União Brasil e PP, que já avisam que vão deixar o governo para o ano que vem, enfim. Como é que você vê essa amplíssima aliança se mantendo para o próximo pleito? Bom, essa frente amplíssima, ela se consolida enquanto alternativa petista e estratégia eleitoral para 2026, a partir do momento que o Edinho foi eleito uma ampla margem para a presidência do Partido dos Trabalhadores, e ele já está costurando essas alianças, ele já está correndo, né, os gabinetes, os escritórios do União Brasil, do Progressistas e partidos dessa laia, para justamente tentar coesionar uma frente ampla 2.0 para 2026. O problema, Anderson, é que para nós, comunistas, né, a política não se resume aos próximos 4 anos, né? A gente está preocupado com, de fato, o nosso futuro enquanto classe social e o nosso futuro, né, enquanto país mesmo. Porque, vejam, ainda que Lula se reeleja com essa frente ampla, né, qual é a esperança objetiva, né? Qual é o caminho concreto que nós temos para os próximos 10, 20, 30 anos sobre quem nós queremos ser e qual papel nós queremos ocupar no mundo? Você consegue ver com otimismo esse caminho que nós temos pela frente? Eu não consigo, infelizmente, né? O Lula, com todas as suas contradições, né, ele já é um senhor, né, na casa aí dos 80 anos. E o que ele está preparando, né, enquanto sucessão? Enquanto sucessão dentro da própria centro-esquerda, né? Dentro dessa esquerda mais liberal, dessa esquerda mais moderada. O que tem de pós-Lula aí se preparando? Na verdade, tem uma imagem, né? Uma imagem que ficou muito famosa, né, na época que o Lula foi preso injustamente, né, pela Lava Jato, que era ele de mãos dadas com Boulos e Manuela Dávila, e apontando que eles seriam o futuro da esquerda, né? Vejam, o petismo tem a incrível capacidade de eliminar e de fritar qualquer alternativa de sucessão que se destaca dentro do seu próprio campo, né? A Manuela Dávila, inclusive, saiu da política institucional, né, depois desse processo. E o Boulos, o desempenho dele na candidatura para prefeito de São Paulo,
mostrou que, na verdade, né, não era muito alvissareira essa aposta, né? Para ser bem generoso, para dizer o mínimo, né? E isso, eu não tenho dúvida, né? Isso se deve a um culto, né? A um culto lulista que tem prazo de validade contado e que vai deixar, né, a luta contra o fascismo e a extrema direita absolutamente órfã, né? No próximo período. Por quê? Porque não só não ajudou a construir isso de forma coletiva e mais ampla, para além de uma figura salvadora e que se resume ao cenário eleitoral, como ao contrário, ajudou a atrapalhar e a enterrar lideranças regionais, quadros intermediários, que poderiam construir essa resistência e essa contraofensiva, pensando mais, né, pensando mais no médio e no longo prazo, não só na próxima eleição. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre uma outra dessas lideranças aí que surge com força pelo campo da esquerda mais revolucionária, que você conhece bem, você citou, inclusive, o camarada Jones Manuel. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre ele e como é que o PCBR tem observado esse avanço do Jones no debate público ao longo dos últimos tempos. Mas antes eu queria um comentário teu, Caio, a respeito dessa ação da Polícia Federal. A gente foi surpreendido aí no finalzinho da última semana por essa operação, a Carbono Oculto, que desbaratou um esquema envolvendo lavagem de dinheiro na facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, utilizando redes de postos de combustíveis e também e principalmente fintechs, com sede lá na Avenida Faria Lima, coração financeiro, na cidade de São Paulo. Uma organização que movimentou mais de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, de acordo com as investigações. O governo Lula acabou assumindo essa operação como um dos grandes feitos da atual gestão. Mas o fato é que as conexões entre o crime organizado e o andar de cima ficam cada vez mais evidenciadas a partir dessa ação. Primeiro, Caio, o que é que esse escândalo diz sobre esse capitalismo em crise, sobre os endinheirados da família da Faria Lima? Como é que você observou essa operação da PF? Olha, acho que foi um outro fato relevante aí da conjuntura, principalmente se a gente lembrar que faz pouco tempo o governo tentou regulamentar essas fintechs e fracassou no seu intento inicial devido a uma reação liderada pela extrema-direita sob a liderança de figuras como Nicolas Ferreira, que ajudaram a espalhar notícias falsas, como, por exemplo, de que seria taxado o Pix. O governo Lula quer taxar o Pix. E aí essa notícia falsa ela se espalhou com uma velocidade impressionante e o governo, inclusive, teve que recuar nas suas portarias, né, nas suas regulamentações que atingiriam as fintechs, determinando que elas nada mais, nada menos cumprissem as mesmas regras que os bancos tradicionais já cumprem, né? Então, é importante registrar isso, né? Como essa campanha da extrema-direita acabou favorecendo a sobrevida desses esquemas de lavagem de dinheiro utilizando as instituições financeiras situadas lá na Faria Lima, lá em São Paulo. Mas, por outro lado, apesar da gente reconhecer, né, que esse foi um episódio de fato relevante, a gente não pode cair em algumas ilusões, por exemplo, de que agora acabou a lavagem de dinheiro do crime organizado no Brasil. Basta aqui, me vem à cabeça de imediato, por exemplo, a questão das bets, né? Basta pensar no quanto de dinheiro essas bets movimentam, né? E do quanto as fintechs as próprias fintechs, né, vão elaborar estratégias para, no futuro próximo, driblar essa regulamentação que está sendo estabelecida, porque, afinal de contas, né, não existe, no meu entendimento, pelo menos,
uma separação entre o que é a Faria Lima e o que é o crime organizado, né? Na verdade, fazem parte de um mesmo processo, né? Porque os bancos, as instituições financeiras como um todo, elas têm como objetivo primordial o lucro, não importando a origem do dinheiro, se é limpa ou se é suja. Isso assim, na maior parte dos países capitalistas do mundo, né? E não seria diferente no Brasil. Agora, do ponto de vista da disputa ideológica, é um acontecimento, né, essa operação da Polícia Federal, que ajuda no debate para quebrar aquele discurso, né, de que a corrupção se resume ao Estado e que o mercado é o berço da virtude e da moralidade. Veja, ali, justamente, né, na vanguarda da burguesia, podemos dizer assim, se encontram relações muito íntimas com o primeiro comando da capital. Agora, insisto, não podemos achar que com isso tá eliminado a lavagem de dinheiro no Brasil, porque, na verdade, enquanto persistirem, né, esses sistemas econômicos que nós estamos acostumados a conviver, eles encontrarão outros meios, né? A solução, Anderson, é estatizar o sistema financeiro. Não consigo ver outra saída a não ser essa, né? Isso vai na contramão do que está sendo proposto pela direita e com um acordo da esquerda liberal, que é de dar mais autonomia ainda para o Banco Central, né? Que vai ter outro convidado, inclusive, que vai aprofundar isso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo aí de autonomia do Banco Central, como é que isso interfere, inclusive na fiscalização dessas fintechs. Eu vou passar aqui a leitura de muitos recados que a gente está recebendo aqui, ô Caio. O Isaías Pedraça diz aqui para a gente: Haddad é o homem que Lula precisa materializar o seu... Lula precisa para materializar o seu projeto entreguista e antinacional. Já o Rafael Coelho diz aqui: o PT é um ativo da direita, sempre teve a função do pelego, ocupar o espaço que uma esquerda de fato poderia ocupar. O Nathan Neyman: o arcabouço fiscal neoliberal do Haddad é o teto de gastos da dona Lindu, se referindo aí à mãe do presidente Lula, que ele sempre cita aí nas suas entrevistas. A Maria News dizendo aqui: Haddad deixou de ser professor pelo mercado. Já o Ricardo dizendo aqui: só dá bets patrocinando futebol. Tá tudo normal. Ô Caio, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente tratar um pouco sobre... Aliás, antes da gente mudar de assunto e falar sobre o julgamento do Bolsonaro, como é que você vê a denúncia das esquerdas em relação a essa situação envolvendo a Faria Lima? De que forma o nosso campo deveria tratar desse tema para o grande público, para a população? Como é que deveria se dar o debate da esquerda e a denúncia, principalmente, do que aconteceu, do que foi apresentado pela Polícia Federal nesse escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo os engenheirados lá da Faria Lima? O nosso campo ele tem que aproveitar esse momento, que é uma oportunidade para retomar uma bandeira, que é a bandeira da estatização total do sistema financeiro. Por que o país precisa, né, de grupos privados operando esses serviços? Não precisa, né? Na verdade, Banco Brasil, Caixa Econômica, próprio Banco Central, né, tem condições de gerir, de operar todo esse sistema financeiro sem nenhuma interferência de grupos privados, né? Enquanto houver esses grandes oligopólios bancários e do setor financeiro, haverá notícias como essa, né? Não só na Faria Lima, mas nos bancos, que também ajudam, né, a fomentar não só o PCC, mas também o agronegócio, que utiliza trabalho escravo, análogo à escravidão, por exemplo, né? Do ponto de vista ético, não tem diferença. Na verdade, eu acho até pior, né?
o dinheiro proveniente da produção, por exemplo, daquelas vinícolas do Sul, que foram pegas com trabalho escravo, e que estão com o seu capital muito bem investido, né, depositado nas instituições financeiras, que não querem saber se aquele dinheiro foi fruto de lucro obtido a partir de trabalho escravo ou não, né? Então você tem esse problema mais amplo, que é o problema da estrutura da sociedade capitalista, e você tem, diante disso, a necessidade, a oportunidade de defender a estatização total do sistema financeiro. Agora, é preciso também dar um passo além, Anderson, e eu quero comentar isso, porque é o seguinte, essa iniquidade que é inerente aí ao sistema que coloca o lucro e o capital no altar, acima de todo o resto, né, ele, volta e meia, vai conviver com acontecimentos desse tipo. No entanto, a nossa crítica ao capitalismo, atenção, a nossa crítica ao capitalismo não se resume ao aspecto moral, né? Ao quanto que o capitalismo se vale da ilegalidade para impulsionar os negócios dos grandes empresários. Porque isso acontece, é verdade. Mas atenção, o diferencial, né, de uma esquerda radical, assim chamada, é criticar a estrutura e o funcionamento do capitalismo, mesmo quando ele ocorre da forma mais honesta possível, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é permitido pela lei, né, e pela legislação do Estado burguês, do direito burguês, né, também é imoral, né? Quando o trabalhador produz a riqueza e não usufrui dessa riqueza que ele produz, né, isso é absolutamente legalizado e protegido pela legislação burguesa. No entanto, é igualmente inaceitável, né? Portanto, eu quero chamar a atenção para isso, né? Acho que pouca gente vai se lembrar desse aspecto, mas acho que cabe a nós não deixar que esse debate se perca, né? Ou seja, o capitalismo, ele é condenável não só quando ele afronta a lei que os seus líderes, né, seus próprios líderes formularam, mas também quando as respeita, né? O capitalismo também é condenável quando respeita as leis. É isso, é isso. Muito bem lembrado. É importante você fazer esse alerta aqui para a gente, Caio. Eu já vou tratar aqui desse que eu chamei aqui do programa de julgamento do século, que vai acontecer, vai começar a partir de amanhã. Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes do chamado núcleo crucial do golpismo que se estabeleceu no nosso país. Amanhã, lá, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a tratar desse julgamento. Muita expectativa em torno disso. A gente, inclusive, aqui no Faixa Livre, para quem está acompanhando, vamos fazer ampla cobertura desse julgamento, com análises, entrevistas antes, durante e depois de cada dia de julgamento, enfim. Eu recomendo muito. Quem está aqui acompanhando, fique ligadinho no Faixa Livre para a gente acompanhar esse momento histórico no nosso país. Eu queria uma análise tua a respeito das expectativas que estão colocadas para isso. O que é que você espera desse julgamento, dos recados que o judiciário brasileiro pode dar a essa turma que tentou se apossar da democracia do nosso país, enfim. Como é que você vê esse julgamento começa a partir de amanhã do Bolsonaro e do núcleo crucial do golpismo, Caio? Excelente questão. Acho que essa é a discussão que vai ganhar o centro do debate político nacional pelas próximas semanas, e é importante que a gente também comente sobre isso. Porque, sem dúvida, antes, o que a gente vai lidar nesse momento, já está lidando, é uma euforia compreensível, né, e justa em grande medida, uma euforia com o início, finalmente o início do julgamento desses golpistas. E quem não se alegrar com a condenação dessas pessoas, bom sujeito não é. Então, é inevitável, né, que a gente tenha algum momento de
brindar esse processo. Agora, por outro lado, tem um problema aí grave, né, também, que está incluído no mesmo tema, que é o fato de que Bolsonaro e os seus apoiadores, os seus aliados, estão sendo julgados por tudo, menos pelo principal crime que cometeram, que foi o genocídio. Mais de 700 mil pessoas morreram no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Esse não tem como não ser o pior crime já cometido por essa gangue, e, no entanto, isso passa longe, né, dessa possível condenação. O que, ao meu ver, é preocupante, porque com isso se naturaliza e se cria uma espécie de pacto de esquecimento dessa conduta negacionista que provocou a morte de milhares de brasileiros, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, todos nós conhecemos alguém vitimado por esse processo tão amplo, né, foi a sua gravidade. Então, isso é algo também para se refletir, né? O fato de Bolsonaro estar sendo julgado e possivelmente poderá ser preso, mas não pelos principais crimes que cometeu, inclusive antes, né, da tentativa de golpe, que é o crime mais grave, né, que alguém poderia cometer enquanto governante, que é coordenar um genocídio contra o próprio povo. E, por outro lado, lamentar que não vai ser julgado, não vai estar no banco dos réus o neoliberalismo do Paulo Guedes. Esse continua, né? E esse também é responsável por fazer muitos trabalhadores, muitas pessoas do nosso povo sofrerem, né, no seu dia a dia com a insegurança alimentar, né? Você tem aí uma porcentagem grande ainda da população que não tem as 3 refeições ou que não tem certeza se poderá tê-las, né? Apesar do Brasil ter saído do mapa da fome, né? Mas a insegurança alimentar permanece, ainda é muito preocupante, e isso tem a ver com a manutenção desse modelo, dessa política econômica que se representa não só no novo arcabouço fiscal, mas também nessas privatizações que ameaçam não só o metrô, como a gente já comentou, mas inclusive grandes empresas públicas como os Correios, né? Que tenho notícias que os trabalhadores estão se mobilizando, inclusive, para reagir a uma possível privatização dos Correios. E isso não vai ser julgado, né? Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal é um parceiro do neoliberalismo, é um parceiro de qualquer ataque às leis trabalhistas, direitos sociais, e para enfrentar isso a gente não pode contar com o STF. Para enfrentar isso, só o próprio trabalhador se unindo, se organizando e enfrentando através, né, da sua luta independente. É isso, importante a gente fazer esse registro também, como você traz aqui para a gente. Ô Caio, você acredita que esses outros crimes, e não só, obviamente, a questão da pandemia, as responsabilidades do Bolsonaro pela morte de centenas de milhares de brasileiros na pandemia, esse sim deveria ser o primeiro crime a ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, mas enfim, você acredita que isso vá à justiça depois que o julgamento do golpismo se encerrar? Porque a condenação do Bolsonaro está dada, não há dúvidas aí de que ele vai ser condenado por essa tentativa de golpe de Estado. Diante disso, o julgamento dos demais crimes que ele cometeu vão deixar de acontecer? Vai haver uma mudança aí no cenário? A opinião pública vai deixar de cobrar que esse tipo de coisa seja julgada? Não tenho muita expectativa nesse sentido, antes. Inclusive, eu quero citar aqui o Gilberto, que colocou no chat, né? Ninguém mais fala do Pazuello. O Pazuello é um símbolo disso, né? Ele foi um dos deputados mais votados, né? Deputado federal pelo Rio de Janeiro,
e foi o político, né, o general, que ocupou a pasta do Ministério da Saúde durante a maior parte desse genocídio. E vamos lembrar que naquela ocasião chegou a acontecer no Congresso uma CPI da Covid, né? E essa CPI teve um relatório que elaborou fartas provas da conduta criminosa do governo de ocasião, em diversos aspectos, seja quando incentivava as pessoas a não usarem máscara, seja quando atrasou a compra de vacina, seja quando fez campanha anti-vacina. Veja, a lista dos crimes é muito grande. Houve, inclusive, uma desassistência proposital ao estado do Amazonas, que tinha como objetivo comprovar a hipótese da chamada imunidade de rebanho, né? E que causou a morte, né, de centenas, de milhares de pessoas, e depois houve a entrega com atraso do oxigênio lá em Manaus. Enfim, a lista é muito grande. E eu estou entre aqueles, Anderson, que faço questão de falar sobre isso e de dizer que isso não pode ser esquecido, né? A tentativa de golpe não pode ser esquecida, mas o genocídio tampouco, né? Muito menos. E é por isso que qualquer punição que essa justiça institucional aí do Estado, chamado Estado Democrático de Direita, né, possa realizar contra os bolsonaristas, ainda vai ser pouco, né? E, na verdade, Anderson, acho que as classes dominantes estão muito mais interessadas no que eles chamam de fim da polarização, né? Como se houvesse polarização possível entre quem é fascista, né, e quem está defendendo regras básicas de convívio em sociedade, né? Por exemplo, né? Mas essa conduta do parlamento, do STF e do próprio governo, ao meu ver, é na tentativa de um grande pacto, né? Esse pacto talvez não chegue ao ponto da anistia reivindicada pela extrema-direita, né? Talvez não chegue a esse ponto, talvez não ceda-se a isso, né? Mas se ceder também não ficaria surpreso. E, por outro lado, né, se a anistia em si já é uma incerteza, que dirá uma retomada de crimes anteriores do bolsonarismo para que fossem julgados? Aí eu duvido muito, né? Aí eu duvido muito. Por muito menos a turma aí, a gangue da extrema-direita, fez um motim ali no Congresso Nacional, sentou na cadeira do presidente da Câmara, né? E eu acho que isso dá um pouco o termômetro do que a gente pode esperar dessas instituições nos próximos dias, semanas. É isso. O Caio, eu queria tratar contigo também, eu ainda há pouco citei isso, a respeito desse avanço que o Jones Manuel, que é militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, tem tido no debate público ao longo dos últimos tempos. Um fenômeno nas redes digitais, foi a figura da política que mais cresceu ao longo do último mês aí nas redes. Eu queria colocar para ti a seguinte questão. Como é que o PCBR tem avaliado esse avanço da figura do Jones e se o partido tem se aproveitado de alguma forma também desse avanço dele para levar suas ideias, o seu diálogo para setores mais amplos da classe trabalhadora? Como é que o PCBR tem aproveitado esse momento de destaque do Jones Manuel no cenário político para avançar com as pautas da esquerda revolucionária? Sem dúvida, eu acho que é uma questão necessária, porque eu acho que compete e interessa não só ao PCBR que a gente tenha no debate político brasileiro a projeção aí de novas figuras, novos quadros que tragam também novas propostas, porque a gente viveu e ainda somos, né, vítima disso atualmente. A gente não pode dizer que Jones Manuel
já furou essa bolha, como costuma se chamar, a ponto de chegar no mesmo nível de competitividade eleitoral e popularidade, por exemplo, das figuras da esquerda liberal, mas ajuda muito a apontar para a superação de um cenário que a gente está vivendo nos últimos anos, que é o cenário que se restringe ao debate sobre como gerenciar o capitalismo. Vamos gerenciar o capitalismo de uma forma mais humana, de uma forma mais agressiva, pintado de vermelhinho, pintado de azulzinho, né? Pintado de verde e amarelo, mas no fundo a essência do programa é a mesma, né? E agora, com esse novo teto de gastos, as diferenças que existiam entre os diferentes partidos da ordem, do ponto de vista da política econômica, as diferenças elas vão cada vez mais se apagando, né? Então, é necessário, é fundamental, eu diria, que a gente consiga ter figuras como o João de Manuel, furando a bolha, como se costuma dizer, para mostrar que existe um outro projeto, né? Existe um outro projeto, que é um projeto que não naturaliza o capitalismo como a única forma possível de sociedade, que reivindica a contribuição do marxismo do ponto de vista histórico e do ponto de vista das conquistas que os trabalhadores obtiveram no Brasil e no mundo, e que afirma, né, uma ofensiva ideológica que visa desmascarar o liberalismo. E aí, atenção, seja o liberalismo de esquerda, seja o liberalismo de direita, né, que possuem as suas diferenças, mas são as suas semelhanças e não as suas diferenças que vêm deixando o Brasil numa situação muito aquém do que poderia, enquanto um país rico em recursos naturais, rico, né, em diversidade produtiva, um território fabuloso, né, uma biodiversidade invejável, e que, no entanto, ainda ocupa posições vergonhosas, né, nas estatísticas de desigualdade, de pobreza, de insegurança alimentar. Então, a solução para isso é ir para além, né, dessa falsa polarização que domina o Brasil há tanto tempo, né, entre a esquerda liberal e a direita liberal. Então, eu acho que o programa é o fio condutor disso tudo, Anderson. Então, quando o Jones se apresenta nos debates, ele coloca muito, né, dos seus próprios, das suas próprias ideias, né, do seu próprio aprendizado enquanto estudioso, enquanto intelectual, mas ele também ele vai além, né? Isso é que é o diferencial. Ele coloca também um programa. É um programa que é coletivo, é um programa que é apresentado por uma organização política, né? Eu acho que esse é um diferencial importante, que inclusive vem ajudando ele a se projetar e a projetar o nosso programa enquanto organização. Porque, por mais que você tenha outras figuras que fazem um certo sucesso na internet, muitas vezes são indivíduos, né? Soltos e desorganizados. E eu acho que ter essa organização também é um diferencial, é um compromisso dele, que, ao meu ver, ajuda a elevar o debate político no país e a politizar esse campo da população que quer mudança, né? Que quer uma mudança e ainda não entendeu qual é a alternativa, como pode se organizar, quais são as propostas que podem seguir nessa direção. É isso, é isso. Caio, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria tratar de um outro tema, que não está nem aqui na nossa pauta propriamente, mas que surgiu no dia de ontem, aliás, nos últimos dias, na verdade, mas eu queria repercutir aqui,
que parece que aquelas pessoas, aqueles aprovados no concurso nacional unificado, CNU, que a gente teve no nosso país recentemente, para ocupar vagas ali do funcionalismo, enfim, do serviço público. Aliás, vagas essas continuam ainda, muitas delas sem ocupação. Há ainda um déficit muito grande de funcionários no serviço público no nosso país, e o concurso nacional unificado tentou reduzir esse déficit. Mas parece que ainda há uma demora excessiva no processo de nomeação de alguns ou de muitos desses que foram aprovados no CNU. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, por favor. Claro, com certeza, Anderson. O CNU, ele foi propagandeado pelo governo federal, e em especial pelo Ministério da Gestão e Inovação, como um grande processo inclusivo, né, que seria um diferencial em relação a outros concursos, que de fato possibilitou que as pessoas fizessem a prova em vários municípios diferentes, né? Ele teve também a preocupação em respeitar as políticas de cotas, etc. E isso, de fato, trouxe avanços, ainda que insuficientes, do ponto de vista da diversidade da composição social dos aprovados, né? No entanto, quando a gente passa do debate do processo seletivo para o processo de nomeação, ao meu ver, o CNU não tem sido nada inclusivo, muito pelo contrário, né? Tem alguns cargos em especial que exigiam curso de formação presencial, curso de formação presencial. E em alguns casos esses cursos duravam 3 meses, 4 meses, né? Então a pessoa tinha que sair do seu estado, vir aqui para Brasília, porque os cursos ocorreram em Brasília, e abrir mão do seu emprego, quem estava empregado, para fazer essa formação, que era uma etapa obrigatória, né, do concurso. E isso tem a ver com, por exemplo, a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, analista de infraestrutura, analista de tecnologia da informação, né? Os auditores fiscais de trabalho também fizeram curso presencial e ainda não foram nomeados. Então, são vários cargos em que as pessoas tiveram que abrir mão do seu trabalho para fazer um curso de formação, e aí, terminado o curso, essas pessoas, esses candidatos, ficam sem a bolsa acaba junto com o curso, ficam sem o salário do novo cargo, ficam sem nada, ficam no limbo, né? Desempregados, em grande medida, sem nenhuma renda, e esperando a nomeação que, para o caso dos analistas de infraestrutura, por exemplo, já estão há mais de um mês esperando nomeação sem salário nenhum, sem renda nenhuma, sem bolsa, sem nada, né? Inclusive, esse é o meu caso. Eu agradeço a pergunta, porque nesse momento eu falo aqui em nome de pelo menos 500 pessoas, aí somando o analista de infraestrutura e os outros cargos que eu citei, que estão nessa situação, esperando a boa vontade aí do governo de nomear. Não se sabe quando, né? Sequer tem uma data, né, de compromisso para que as pessoas possam se planejar de alguma forma. Situação, Caio. E ninguém fala nada a respeito disso, sobre ninguém no governo. Há algum tipo de diálogo entre vocês aí que estão esperando essa nomeação com o governo, enfim, com o órgão? Existe, né, a comissão dos aprovados, existe também o apoio das entidades sindicais, numa tentativa de mediação, mas não houve nenhuma resposta objetiva de quando vai ser a data dessa nomeação. Não existe nenhum compromisso, né? Existem falas genéricas, né, de que vai ser o mais breve possível, né, de que talvez seja em setembro ainda, mas o fato objetivo é que esse mês, por exemplo, as pessoas que estão desempregadas, que não conseguiram retornar ao mercado de trabalho depois que saíram do curso de formação, vão ficar sem salário nenhum, sem nada, né? E aí, como paga o aluguel, como paga, né, as contas, né? Fica complicado. Isso aí é uma falha muito grave de um concurso que se propõe, que se propagandeia como inclusivo. Porque a gente sabe que para quem tem condições financeiras, né, favoráveis, de família, né, fica confortável, não está com pressa nenhuma. Mas quem
muitas vezes era responsável por sustentar a casa, né, está aí se endividando, ou às vezes nem isso, né, porque às vezes até o banco já fechou a torneira aí dos empréstimos. Essa nomeação é de responsabilidade de qual pasta? Do Ministério lá da Esther Dweck, da Gestão e Inovação? Qual é a pasta que está responsável por isso, Caio? É o Ministério da Gestão e Inovação, só que ele depende também de outros ministérios para aprovar o processo. E a última vez que a gente viu o andamento desse processo, na verdade, ele estava parado no Ministério do Planejamento da Simone Tebet, né? Tá mais de 10 dias parado lá e nenhuma movimentação, nenhuma resposta. Situação. A gente vai continuar acompanhando aqui, viu, Caio? Sempre que tiver novidades a respeito desse tema, a gente vai trazer aqui no Faixa Livre. É importante que o governo federal faça logo essas nomeações diante desse quadro que você muito bem trouxe aqui para a gente enfim, as pessoas precisam trabalhar, precisam de recursos para se manter. Muitos desses passaram nesse concurso, foram aprovados, saíram dos seus estados, estão em outras unidades da federação esperando justamente essa nomeação para, enfim, poderem estabelecer aí a sua vida. Caio, obrigado pela tua participação aqui. Vamos acompanhar todo esse processo. Agradeço muito a tua presença sempre aqui com a gente no Faixa Livre. Em breve a gente volta a conversar. Boa sorte aí, uma boa semana de trabalho para ti. Muito obrigado, Anderson. Agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima. Espero que seja breve. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Caio Andrade. Caio Andrade, que é professor, também geógrafo e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR,